Eu salvo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Também eu quero apenas trazer uma palavra aqui para a nossa meditação. Se encontra-se no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 57. Livro de Lucas, capítulo 9, versículo 57. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer: algumas pessoas queriam seguir Jesus. Quando Jesus e seus discípulos iam pelo caminho, um homem disse a Jesus: eu estou pronto para seguir o Senhor para qual lugar onde o Senhor for. Então Jesus disse: as raposas têm suas covas, os pássaros os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde descansar. Aí ele disse para outro homem: venha comigo. Mas ele respondeu: Senhor, primeiro deixe que eu volte a sepultar o meu pai. Jesus disse: deixe que os mortos sepultem os seus mortos, mas você vá e anuncie o reino de Deus. O outro homem disse: eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir da minha família. Jesus respondeu: quem começa a arar a terra e olha para trás não serve para o reino de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, podemos ver que nesta passagem Jesus está a caminho de Jerusalém, onde vai morrer. Uma das ênfases nesta passagem, neste caminho, é de como seguir a Jesus. Podemos ver que seguir a Jesus não há privilégios. Seguir a Jesus não há abundância. Seguir a Jesus não há boas coisas. Mas seguir a Jesus há dificuldades. Seguir a Jesus há renúncia. Seguir a Jesus temos que negar a nós mesmos. Temos que se bater com o nosso próprio ego. Porque na sua palavra ele diz que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome todo dia a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que quer salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder por amor de mim, esse achá-la-á. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui a Bíblia vai dizer que quando Jesus e seus discípulos iam pelo caminho, um homem disse: eu estou pronto para seguir o Senhor para qual lugar onde o Senhor for. Em seguida Jesus reto, ele faz a seguinte palavra. Então Jesus disse: as raposas têm suas covas, os pássaros os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde descansar. Aqui Jesus afirmativamente ele queria dizer: olha, as raposas elas têm os seus covis, elas têm os seus lugares. Os pássaros do ninho, eles têm um lugar onde ficar, mas o filho do homem, ele está aqui para fazer a obra do Senhor. Ele está aqui para fazer a vontade do Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E em seguida a Bíblia vai dizer que outro homem diz, aí ele diz para o outro homem: venha comigo. Aqui o próprio Jesus, ele se dirige àquele homem: olha, venha comigo, me siga. Mas ele respondeu ao homem: Senhor, primeiro deixe que eu volte a sepultar o meu pai. E Jesus diz: deixe que os mortos sepultem os mortos, mas vai anunciar o reino de Deus. Não porque, irmãos, naquele momento o pai daquele homem estava morto, mas aquele homem ainda queria viver os últimos dias com seu pai, para que depois, quando seu pai chegasse a falecer desta vida terrena, ele fosse
seguir a Jesus. Irmãos, mas o reino de Deus, ele não espera. O reino de Deus não é para amanhã. O reino de Deus é para hoje. Anunciar as boas novas do Evangelho é para hoje. Anunciar o reino de Deus e a salvação não é para amanhã, mas é hoje. Os tempos dos discípulos passaram. O tempo do apóstolo Paulo passou. O tempo de Pedro passou. Hoje somos eu e você que estamos para anunciar o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse: olha, deixe que os mortos sepultem os mortos. Aqui em outras palavras, Jesus estava querendo dizer: aqueles que não querem saber do reino de Deus, aqueles que não querem conversa com o Evangelho, aqueles que não querem conversa com as coisas do meu Pai, eles já estão mortos espiritualmente. Eles já estão mortos para o mundo. Vá e anuncie o reino de Deus. Irmãos, anunciar o reino de Deus não é uma escolha, é um mandamento de Deus. Ele nos dirige, a eu e a você que somos conhecedores do Evangelho, que somos conhecedores da palavra. E ai de mim, você, irmãos, não pregar o Evangelho do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui no versículo 61, a Bíblia vai dizer que outro homem diz: eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir da minha família. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor é reta em dizer que aquele que não deixar família, pai, mãe, filho, filha e todos a sua família ou seu cônjuge, por amor do Senhor, ele não é digno do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir da minha família. E Jesus respondeu: quem começará, aquele a qual põe a mão no arado, ele não serve para servir o reino de Deus. Se você começou uma boa obra, o Senhor, ele é fiel para terminar na prova. Pode as circunstâncias baterem, pode estar difícil a caminhada. Quantos já não tentaram aqui pensar em desistir? Mas a Bíblia e o Senhor nesta noite te fala: aquele que põe a mão no arado, ele não retrocede. Ele não olha para a direita, ele não olha para a esquerda, mas ele olha para o foco que é o reino de Deus. Ele olha para a mansão celestial, ele olha para a coroa da vida eterna, a qual o Senhor tem reservado para todos aqueles que esperam a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós temos uma promessa, irmãos, grandiosa diante da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Que aquele que for fiel até o fim herdará a coroa da vida eterna. Por mais que venham, irmãos, os percalços da vida, por mais que você tente desistir, no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12, vai dizer: amados, não estranheis a fé que prova que vem sobre vós, para vos tentar como se alguma coisa estranha vos acontecesse, mas sedes participantes das aflições de Cristo Jesus, para que na sua glória vos regozieis e alegrareis, se pelo nome de Cristo sois vituperados. Bem-aventurados sois vós, porque repousa o Espírito Santo sobre a vida de cada um de vocês. Fique com esta palavra, porque servir a Jesus não é só privilégio, não é só ganância, não é só coisa boa, mas seguir a Jesus é renúncia e negar a si mesmo. Amém? Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.